exaltado na terra. Por gentileza, pode se assentar. Queridos, repitam comigo, por favor, aquietai-vos no tempo 3, 1, 2, 3 e... Essa palavra é uma palavra de ação. E se há uma palavra de ação, por que tanta pressa? O que você está tentando consertar sozinho? Você ora, mas não espera. Você pede, mas tenta resolver com as próprias mãos. Você diz, Senhor, cuida, Senhor, trabalha, Senhor, opera, mas age como se Deus estivesse esquecido de você. Afinal, a pergunta final que eu quero dizer é, afinal de contas, quem é o seu Deus? Que Deus é esse que nós estamos servindo? Ou que você serve? Que ao invés de deixá-lo cuidar, você prefere pegar das mãos dele e tentar agir da sua maneira. Vivemos em uma geração hiperestimulada, aonde a ansiedade, por sua vez, é a nova pandemia silenciosa. E dentro da psicologia, ela aponta que o excesso de informações, pressões sociais e a constante sensação de urgência, tudo isso contribui para o aumento dos transtornos de ansiedade. Para vocês terem uma noção, segundo Viktor Frankl, para quem não sabe, Viktor Frankl, ele nasceu em 1905 e ele morreu aproximadamente 4 meses depois que eu nasci. Ele morreu dia 2 de setembro de 1997. Ele foi o criador da logoterapia. Para quem não sabe, logoterapia vem de 2 vocábulos, logos, que é sentido, verbo ou palavra, terapia fala de tratamento. E além de ele ser um logoterapeuta, ele também era um neuropsiquiatra. E em seu livro chamado Em Busca dos Sentidos, ele diz uma seguinte frase. E a frase é essa: quando a vida se torna insuportavelmente rápida, nós perdemos o sentido da vida. É a famosa, o tempo passa e nós não conseguimos sequer olhar para ela. É quando nós não paramos para refletir. Então, entretanto, aquietai-vos não é somente descansar, mas sim confiar. É um ato de resistência espiritual contra o caos interior. E, inclusive, um dos pais da igreja que eu decidi destacar aqui para a nossa introdução é que em suas confissões ele declarou: o nosso coração está inquieto enquanto nós não repousamos no Senhor. Em outras palavras, ele reconhecia que a verdadeira paz não está na ausência de guerra, mas é na presença de Deus. Esse salmo de número 46 aqui, ele foi a base do pai da reforma chamado Martim Lutero, aonde o mesmo ele compôs o famoso Castelo Forte. E é através desse salmo aqui, que quando ele compõe o Castelo Forte, ele compõe com uma seguinte razão. Na época ele estava sendo bastante perseguido devido à reforma que ele havia feito e devido a ter colocado as 95 teses dentro da Igreja Católica. E dessa perseguição, ele entrava em seu quarto, em um local, e quando ele estava pensando que passou por uma grande tribulação, ou quando ele pensava que a perseguição seria iminente, ele se trancava no seu quarto ou no local, abria o salmo e começava a ler: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Agora vamos analisar aqui, gente, esse contexto para nós entendermos melhor o que de fato é aquietar.
Será que aquietar é para você ficar sentado aí na cadeira? Será que aquietar é simplesmente você cruzar os braços e não fazer nada? Será que aquietar é desse jeito? Qual é o sentido principal que o salmista dá para o famoso aquietar? Vamos analisar isso aqui? Primeiro vamos analisar o contexto. Qual o contexto? A autoria de salmo. Primeiro, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. E esses filhos de Corá, eles são responsáveis pelo louvor do templo, em consideração à lei de Moisés. Quem aqui lê 2 Crônicas 20:19 vai entender o que eu vou dizer. E eles são responsáveis por carregar 3 coisas. Primeiro, a arca da aliança. Segundo, o altar. Terceiro, o candelabro. E, gente, carregar a arca da aliança não é para qualquer um. Porque uma arca da aliança, ela pesava aproximadamente 90 quilos. E era sem auxílio de bois, sem auxílio de outras pessoas a não ser eles. Então eles eram extremamente fortes. Então, a celebração que eles davam aqui, e se você olhar no Salmo 46 em sua totalidade, você vai ver que ele foi ao mestre de canto com voz de soprano. Isso aqui é para quem entende de música ou entende de cordas vocais, enfim. A voz soprano, por sua vez, é uma voz que sai acompanhada de muito ar. A técnica vocal, no caso é a voz soprano, é uma voz que sai acompanhada de muito ar, é um som suave. É quase um sussurro com som. Em outras palavras, ela cria um efeito íntimo, vulnerável, espiritual, e a sensação que dá é a sensação de quebrantamento. Agora, põe na sua memória aí agora. Alguém louvando esse salmo, a única coisa que você sente quando alguém canta esse salmo é: eu preciso me quebrantar, eu preciso me render, eu preciso me curvar. Só que aqui, se você ler o salmo, ele tem, do 1 ao 11, ele tem 3 estrofes aqui. Do 46, versículo 1, que no caso, onde ele diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 7, ele repete de novo na segunda estrofe, dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E terceiro, último, que é a terceira estrofe, é que o Senhor dos exércitos está conosco, que é o verso 11, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se você perceber, tem 3 estrofes aqui. E muitos estudiosos, eles dizem que o contexto aqui de Salmo 46 se baseia claramente em 2 histórias extremamente maravilhosas, entre as quais a primeira fala de Josafá, a segunda fala de Ezequias. Há um conflito bastante grande entre os historiadores ao tentar associar Salmo 46 ou a Josafá ou a Ezequias. Eu costumo dizer que ele pende mais para Ezequias pelo seguinte fator. Primeiro, pela referência de Jerusalém protegida como cidade, está no verso 4 aí. A menção do livramento ao romper da manhã, verso 5. E as imagens de convulsão nacional, livramento sobrenatural, que é o verso 2. E a quebra do poder militar inimigo pela ação de Deus, que é o verso 9. Aí talvez você pergunte, então por que, pastor Elias, você considera mais Ezequias? É muito simples. Por mais que Deus havia agido de forma sobrenatural nessas 2 histórias, Josafá, em diferença, em detrimento com Ezequias, Josafá ele sai ao encontro do inimigo com louvor. Ezequias já fica dentro do templo. Segundo, Josafá enfrentou reinos medianos. Já Ezequias enfrentou o império mais poderoso da época, que era o império de Senaqueribe. E terceiro, o estilo de guerra de Josafá é participativo. Só que de Ezequias é contemplativo. Por isso que no Salmo diz: parai e vede. Então, para você ter uma noção, o que cabe certo aqui é a história aqui de Ezequias. Porque Ezequias recebe a carta dentro do templo, a ameaça dentro do templo, a invasão dentro do templo. E pela oração que Ezequias faz no templo, Deus ele vai até no terreno do inimigo.
Glória a Deus. A oração de Ezequias no templo fez com que ele mandasse um anjo no terreno do inimigo e matou todos os exércitos. Eu vou profetizar para quem trouxe glória aqui, Deus agora. Deus, através da sua oração, está intervindo toda a ação do inimigo agora. Se prepare, porque você vai ter uma boa notícia. O que era para morrer, Deus está dizendo nesse templo, vai viver. O que era para parar, Deus está dizendo, vai continuar. Porque a oração é maior do que as investidas do inimigo. Ele é baraxandaraia. Ô glória. Ô glória. Vamos lá. Eu separei aqui pelo menos 3 partes aqui para que nós possamos entender o Salmo. Vamos lá? Primeiro é quem Deus é, versos 1 a 3. Segundo aqui, aonde ele mora, versos 4 a 7. E terceiro e último aqui é aonde, no caso, o que ele faz. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui quem é ele ou quem Deus é. O verso 1 diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Na hora da angústia. Em hebraico está assim, ó, Elohim lanu mahaseva os. Por que está aqui, ó, Elohim, Deus, lanu, nosso? Por que não aparece o aqui, que é no português, e sim aparece o nosso? Porque o foco do Salmo 46, quando se trata de lanu, que é nosso, ele está dizendo, o foco principal não é dizer a identidade de Deus, mas é para falar e focar na relação que ele tem para com o teu povo. Por que ele diz isso? Quando ele está dizendo Elohim lanu, que é Deus nosso, Mahassé, refúgio, ele está dizendo, quem eu sou vocês já sabem. Agora a minha relação que eu vou fazer com vocês é que eu sou refúgio. Mas só que refúgio aqui, para vocês terem uma noção, gente, refúgio é um local onde alguém corria em momento de crise. E pastores, pastor Rodrigo, igreja do Senhor, o refúgio aqui era o local de alimento e também era o local para beber, né, saciar a sua sede. Então não era somente um local aconchegante, era um local também de alimentação e também para saciar a sede. Isso mostra que quando ele está dizendo quem ele é, a relação que ele tem conosco é: eu sou aquele que te sustenta, eu sou aquele que dou a água de beber para você, e eu sou aquele também que no momento da crise, da escassez e do frio, eu sou o cobertor que você precisa. Ô glória, é por isso que ele diz, eu sou o teu refúgio. Por isso que o texto é muito claro, gente, é muito lindo esse texto, quando ele diz, Deus é nosso. Aqui não está de individualidade. Aqui ele está dizendo, ele é meu, ele é seu, ele é teu, ele é teu, ele é seu. Então, peraí, vamos lá. Se refúgio já é um local de proteção, gente, é por isso que nós temos que perguntar para a Bíblia. Se refúgio é local de proteção, por que ele bota fortaleza? A palavra fortaleza que é os. Como está no texto é vaos, e-va-os, fortaleza. Por que está assim? Fortaleza era cidades em um local estratégico cercado por um muro extremamente impenetrável, fortemente armados e difíceis de serem destruídas. Gente, era um muro tão alto, que é para impedir de inimigos penetrarem, entrarem ou destruir. Sem contar que as fortalezas tinham sentinelas e pessoas altamente treinadas para quando avistar o inimigo de longe, já se preparar para atacar. Então, quando ele diz
que Ele é o teu refúgio, como nós aprendemos aqui, que esse refúgio é local de alimento, sustento, no caso, e cobertor, que no caso é refúgio, aconchego. Então, isso. Então ele está dizendo o seguinte: já que eu sou teu refúgio, enquanto eu te alimento no refúgio, eu te protejo dos ataques do inimigo na fortaleza. Pode vir dardos, pode lançar até mesmo flechas inflamadas com fogo, vai bater na fortaleza e vai cair. Eu profetizo, já tem mãos levantadas aqui, eu profetizo para a tua vida, a tua casa, além de ter refúgio, também tem sentinelas e fortaleza. Aleluia! Se prepare, antes que você perceba que o inimigo está chegando, Deus está dizendo: eu já pus o sentinela para avistar o inimigo e dizer: nessa casa ele não entra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Ele não vai entrar na sua casa. A partir de hoje, meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. A partir de hoje, até ontem tinha perturbação na tua casa. Até ontem tinha contenda na tua casa. Até ontem tinha divisão na tua casa. Até ontem tinha desentendimento na tua casa. O Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, está aqui nesta noite e vai mudar esse cenário. Meu Deus. Agora, já que Ele é na nossa vida, o que nós devemos fazer? Ele está dizendo no verso 2 aí: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no meio dos mares. Qual é a ideia de transtornar aqui? Transtornar, ou nas outras traduções é tremer. Ainda que a terra trema. Gente, isso aqui são situações incontroláveis. Você consegue controlar o tremor de terra, terremoto? Você não consegue, nós não conseguimos. Então ele está dizendo, e é interessante que ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, é nesse momento que nós devemos confiar. É nessa hora que é onde o terremoto abala, aonde os montes se abalem. Claro, isso não acontece aqui. Ainda que se abale, devemos confiar. Mas só que olha, interessante é que quando ele está dizendo isso, que ainda que venha o terremoto, ainda que os montes se abalem, aqui fala de uma mudança brusca, perturbação violenta e algo que deixa de ser aquilo que era. Em outras palavras, trazendo para nós aqui para o dia de hoje, é família, segurança, estrutura emocional, instabilidade financeira, instituições sociais. Em outras palavras, quando tudo isso parece ou vier o terremoto, é nessa hora que eu sou o teu refúgio. Aí ele diz, ainda que as águas, verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, eu sou a tua fortaleza. É nessa hora aqui. Só que vamos entrar aonde ele mora, versos 4 a 7 aí. Ele está dizendo aqui, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Gente, aqui é a primeira vez que aparece a palavra Altíssimo, que é a palavra hebraica Elion, que é a palavra para Altíssimo, soberano, aquele que é grande.
Existem várias raízes nisso. Então, em outras palavras, vamos assim, no português bem claro, é aquele que está acima de tudo. Aí ele está dizendo assim, ó: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela. Vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, se você olhar dentro da geografia bíblica, você vai ver que Jerusalém não tinha rios. Jerusalém não tinha rios. Então, quando ele está dizendo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, primeiro, ele faz três coisas aqui. Primeiro, cidade de Deus. Segundo, santuário. Terceiro, Deus está no meio dela. É interessante que essas três características aqui falam muito sobre um Jerusalém espiritual. E você vai entender o que é Jerusalém espiritual. É porque dentro de Jerusalém tinha templo, tinha a Arca da Aliança, tinha o local do propiciatório, que era o sacrifício, tinha um sistema levítico e sacerdotal e tinha um culto verdadeiro. Então vamos lá. Já que não tinha rios, pastor Elias, em Jerusalém, de qual Jerusalém ele está dizendo? Olha para alguém aí e diga: é você. Sou eu? É. Porque o texto diz: ele está no meio dela. E no santuário tem essas representações. Então, como é que eu sei que Deus está no meio? É porque templo, Arca da Aliança fala de pacto, propiciação fala de sacrifício, sistema levítico e sacerdotal fala de organização. Vou falar. Deus não habita em local desorganizado. Não adianta, peraí, Deus não habita em local desorganizado. Quer ver ele habitar? Organiza o local. Organiza a tua casa. Organiza a tua vida, que tu vai ver. Deus vai estar no meio dela. Posso falar uma verdade aqui? Infelizmente estamos vivendo épocas, não estou dizendo todos e nem generalizando todos, mas infelizmente tem locais que não é mais culto, é entretenimento, não é mais um local onde pessoas levantam a mão para adorar. Tem que alguma coisa acontecer para a pessoa fazer o seguinte: uau, meu Deus, olha que coisa linda, e Jesus está ficando de lado. Mas o culto verdadeiro é: Deus não está no escanteio, Deus ele está no meio. Se Deus está no meio, ele está dizendo: se eu estou no meio, há um rio. Já que em Jerusalém não tinha rio, e esse rio é o quê? Esse rio fala de paz. Esse rio fala de paz em meio à guerra. Esse rio fala de provisão em meio à escassez. Esse rio fala de presença invisível, porém real. A água da vida, a água que é Deus. Esse Jerusalém que é você, a água que está agora entrando em você, está curando essas feridas, está curando essas feridas que estão abertas. Sabe por quê? É porque enquanto tem pessoas que adoram, ainda que muitos têm a igreja como entretenimento, ainda que tem lugares aí que agora Jesus ficou na porta, agora aqui é diferente. Aqui Jesus está no meio. E se ele está aqui no meio, cadê os adoradores? Ele está no meio. Deus está no meio. A segunda coisa que comprova de que Jerusalém somos nós, é que ele diz assim, ó: se ele está no meio, jamais será abalada. A palavra que aparece aqui, abalada, no hebraico é: jamais será conquistada. Quem aqui sabe de história vai entender. Jerusalém já foi sitiada. Primeiro no ano 597 aproximadamente, por Nabucodonosor. E segundo, no ano 70 pelos romanos.
Isso é a prova cabal de que Jerusalém, que ele está se referindo aqui, não é uma Jerusalém física, é você. Pode perceber, perseguições aconteceram e a igreja continuou de pé. Baixo-assinados aconteceram, mas a igreja continuou de pé. Perseguições aconteceram, pessoas até morreram, mas a igreja permanece. Pode perceber, pessoas preferidas. E outra, tem um pai da igreja, eu não me lembro o nome dele agora, mas tem um pai da igreja que ele diz que o sangue de um justo, de um cristão, quando está na terra, não é mais sangue, é semente. Por que é semente? É porque é a prova de que a igreja, ainda que persiga, continua crescendo, 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 crescendo. Agora vamos lá, vamos ver o que ele fez. Primeiro bloco é quem Deus é. Segundo, isso aqui é muito lindo, gente. Aonde ele mora dentro de nós. Terceiro, o que Deus fez, versos 8 a 11. O verso 9 diz assim, ó. Ele põe o termo à guerra até os confins do mundo. Isso aqui, olha só. Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Se você sabe quem ele é, se você sabe aonde ele mora, aqui é o que ele faz a teu favor. O que ele faz a teu favor? Quebra o arco. O que ele faz a teu favor? Despedaça a lança. O que ele faz a teu favor? Queima os carros no fogo. Essa palavra aqui, cessar ou quebrar, vem do hebraico shavat, significa parar. É a mesma raiz de Shabat. Então, peraí. Shabat aqui significa paz, descanso. Então, por que a raiz aparece aqui? É porque se você olhar, ele tem 70 aplicações interpretativas na tradição judaica. E qual que é? Shabat, dos 70, eu quero só destacar alguns aqui, gente, porque é muita coisa. Mas é profético para a tua vida. Então, enquanto ele está dizendo assim, ó, eu estou fazendo cessar as guerras, é como se ele estivesse aqui, você aqui atrás. Enquanto ele cessa as guerras por você, ele te dá descanso, aliança, libertação, cura, renovação da alma, prosperidade, equilíbrio. Eu estou profetizando para a tua vida. Eu vou repetir de novo, porque isso aqui é profético para você. Ele está te dando descanso, aliança, libertação, cura, renovação da alma, equilíbrio. A tua vida nunca mais é a mesma quando você crê que Ele é o teu descanso. Agora, olha interessante aqui. Ele está dizendo aqui que ele faz quebrar. Isso aqui, gente, é mais do que quebrar. É despedaçar, tornar pó. Por que ele está dizendo assim, ó? Quebra o arco. Quando ele está dizendo quebra o arco, é o ponto forte do inimigo. O que faz a flecha ter força é por causa do arco. Sem o arco, como é que a flecha vai ter força? Não tem como não, né? É uma incoerência. Concordam comigo? Só que quando ele está dizendo eu quebro o arco, ele está dizendo eu quebro a força na raiz. Oh, alamandaraia joma. Se tem gente aqui que entender, eu vou profetizar. Ele não está agindo na metade. Ele não está agindo nem no... Ele está agindo na raiz. É aonde surgiu o problema. Ele está hoje quebrando.
aleluia! Agora entenda, quando ele diz quebrar aqui, ele quebra o arco. Ele corta a lança. Gente, quebra o arco, despedaça a lança. Já que o inimigo, como ele foi pego pela raiz no arco, ele não desiste. Ele pega a lança, mas a lança precisa da força do braço. É pegar, dar impulso e ó. Só que olha interessante, aqui o quebrar é pegar pela raiz, correto? A lança é aqui, ó. Quando o inimigo joga, ele fica olhando, ó. Vai atingir. Agora eu quero ver ela ir para a escola bíblica dominical. Agora eu quero ver ele para o culto de doutrina agora. Pera aí. Não, a lança vai atingir. Só que o hebraico diz assim, ó. Quando a lança vem, ela quebra no meio do caminho. Tudo que lançaram contra você pode vir forte da boca do inimigo, mas quando chegar até você vai perder a força. Ah, meu Deus do céu! Só quem é pentecostal, levante a mão aí. O inimigo acabou de bater em retirada agora. Toda a força do inimigo acabou de quebrar no meio do caminho. Ah, meu Deus do céu. Segure na mão de alguém aí. Agora eu vou pregar. Segure. Segure, segure, segure. Eu vou profetizar. Melhor dizendo. Profetiza para alguém. O inimigo lançou palavra de feitiçaria contra você. O inimigo lançou palavra para te envenenar. Mas diga para ele. No meio do caminho perdeu a força. Só quem é cheio do Espírito Santo, abre a boca nesta noite para adorar. O inimigo acabou de ser derrotado. Essa lança acabou de ser quebrada. Remanda ceia, bacia joma. Lançaram palavras de maldição contra você, não foi? Falaram que você não ia prosperar. E nem adianta você vir para a igreja porque você não vai conseguir. É mentira do diabo. Essa lança quebrou no meio do caminho. Meu Deus, eu não sei você, mas eu estou com uma vontade de voar aqui. Ricalamacheia. Essa lança acabou de perder a força. Falaram que tu ia ficar louco. Falaram que tu não ia passar dessa. Falaram que esse diagnóstico é o diagnóstico que você tem que aceitar. É mentira. A lança foi com força, mas perdeu. É por isso que ele diz: aquietai-vos. Verso 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos.
Eu tenho alguns minutos ainda. Vamos analisar a palavra aquietai-vos aqui? Vamos lá? Ele está dizendo aqui, ó, no verso 10, onde nós acabamos de ler. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O texto diz assim, ó, e serei exaltado entre as nações. Essa palavra aquietai-vos aqui vem do hebraico harpu, que significa, sabe o quê? Não é deitar na cama, não é sentar na cadeira e cruzar os braços. Harpu é isso aqui, ó. Problema, solução. O problema está aqui. É eu fazer isso aqui, ó. Soltar. Largar as mãos. Confiar. A ideia aqui de harpur é o seguinte: já que você sabe aonde, quem eu sou, aonde eu moro e o que eu faço, o que resta é solta. Não, para de pegar. Para de querer pegar de volta, é soltar. Elias, minha situação não tem jeito. Não tem jeito para você. Solta na mão dele. Elias, eu tento e Deus não faz. Deus não faz porque você está ajudando ele. Ele não precisa de ajuda. Solta. Solta, se rende, relaxa. A raiz é essa. Em outras palavras, é uma linguagem, gente, imperativa. Qual é a ideia? É soltar e não pegar, não. É soltar e, ó, Deus está na tua mão. Eu tentei, fiz de tudo, fui para médico, fiz tudo. Agora eu vou soltar na tua mão. A pergunta que eu faço reflexiva para a igreja é: se Jesus hoje vier, claro que ele está aqui, mas se ele viesse em pessoa e falasse assim, ó, deixa na minha mão, o que você faz? Deixa? Ou prefere reter na sua mão hoje? A campanha está aqui, aquietai-vos, né? Você deixa soltar na mão dele? Ou você vai preferir olhar pela aparência de Jesus? Na mão dele eu não solto, não. Olha, ele é muito simples. Eu duvido que ele vai resolver meu problema. Não é? Se ele viesse aqui agora, o que você faz? Você solta ou você retém? É uma pergunta retórica, não precisa você responder. Se você solta hoje, solta no altar aqui. Porque ele está aqui, ele é poderoso. Porque ele está dizendo assim, ó, eu não sou um Deus, eu não sou deuses de barro, de pedra, de bronze, de ouro, esculpido. Não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que eu só preciso de uma coisa sua: obediência. Segundo, a segunda coisa que eu preciso ter é o quê? A sua adoração. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós aqui, ó, aquieta porque não é a sua guerra mais. O silêncio de Deus não é ausência, é domínio para a tua vida. Vou profetizar mais ainda. Você pode estar atrapalhando a resposta. Então a palavra é: solta na mão de quem resolve. Solta na mão dele. Se o problema é financeiro, solta na mão dele.
porque Ele resolve. E por último, levante suas mãos. Melhor, por gentileza, fique de pé.